Os nossos olhinhos já secaram. Se você olhar, você vai ver que você vê a sombra do lápis embaixo. Então, agora nós vamos pintar a íris. É essa bolinha. Para isso, você vai usar o pincel Condor 12, da ordem 427. E vai utilizar a tinta. No caso do Papai Noel, eu trabalhei com tinta azul clara e com a tinta azul marinho. Esse aqui eu vou trabalhar direto com verde, tá bom? Então, nós vamos abrir, é o PVA, você pode utilizar de qualquer marca. E para que você aprenda e pratique mais, nós temos um curso de expressões que ensina a pintar olhinho, tá bom? Então, nós vamos mergulhar o pincel na água, ele estava seco, para que você fazendo assim, ele vai saindo bolinha. Quando acabou de sair bolinha, é porque ele já está hidratado. Aí você vai pegar um pedacinho de pano de algodão, pode ser sacaria, pode ser fraldinha, pôr no tecido, nesse caso eu tô com uma camiseta velha, tá? Então, molha e só faz, vou levantar aqui pra você ver, só faz isso aqui. Não enxuga o pincel. Uma pra não abrir ele e outra porque precisa ter água, esse tipo de pintura country. Aí você vai preparar uma bandejinha de isopor, pode ser também de caixinha de leite, aquele lado prateado. Vai pegar do lado o pincel chanfrado, que é esse que nós estamos usando, ele é mais comprido de um lado do que o outro. Você vai pegar a tinta pela parte mais comprida e vai vir e vai fazer essa varridinha aqui no isopor, para que a tinta vá para o pincel todo. Você só pôs a tinta aqui na beiradinha, mas ela vai espalhar por causa da água no pincel todo. Aí você vai vir aqui nos olhinhos. Quando eu pinto esse olho, eu pinto com a cabeça para baixo. E você vai fazer isso aqui. Coisando em volta. Você vai pôr, passando em volta, você vai pôr o pincel todo no olho. Mas como ele foi trabalhado para ter um degradê, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o escuro na beirada e depois vai clareando, deixando o branco. A mesma coisa nós vamos fazer, só que desse lado eu pinto com a cabeça para cima e não para baixo. Fiz o mesmo processo. Tirei o excesso de tinta, passo aqui, venho aqui, ponho tinta na beiradinha, venho aqui no... Eu não uso essa daqui porque ela já tá secando. Por isso que eu faço nova, ó. E vou varrer. Quando eu faço essa varridinha, é que o meu pincel fica com tinta. Aí eu vou vir aqui. Não, do mesmo jeito, tá, gente? Cabecinha pra baixo. Eu vou passar o pincel. Quando você põe a tinta, você nunca põe igual, então pode ser que ele comece a ficar mais claro. Aí eu fui lá e pus pra ficar um pouquinho mais tinta, pra ficar escurinho, que nem o outro lado. E aqui eu tô com as duas íris pintadas. Vamos deixar ela secando. A cabecinha, ela é feita assim, tá? De pedacinhos. Agora que o nosso olhinho verdinho secou, nós podemos pegar um pinta-bolinha. Eu vou usar esse que eu uso pro blanche, porque ele é do tamanho que eu quero também, mas pode usar o pinta-bolinha. Eu vou usar esse que eu pedi, que é o 423C, que é um pincel para pôr blanche. Com o cabo, eu vou molhar e vou aplicar aqui. E eu vou fazer isso nos dois olhinhos, naquela parte branca. E secando, voltamos. Enquanto os nossos olhinhos seca, para dar uma adiantada, eu já cortei aqui o feltro do chapeuzinho, do gorrinho, tá? E aqui eu cortei ele 40 por 14, como tá no molde, tá bom?
Você pode vir e costurar a lateral. Se você tiver máquina de costura, você pode vir e costurar o feltro. Mas eu vou ensinar vocês fazendo na cola quente, tá bom? Você vai dobrar o feltro no meio, que encoste aqui nas beiradinhas, aí você vai levantar. Ele é bom porque quando você dobra ele gruda, né? Então ele é fácil de fazer. Aí com a cola quente bem quentinha, você vai colocar aqui. Por ser feltro, você pode fazer de uma vez. Você vai colocar a cola quente aqui. E aí você vai pôr a outra parte em cima e vai apertar bem. Você pode pegar o cabo da tesoura e passar, ou se você tiver unha, você pode passar com a unha. Porque o feltro, ele tem que entrar, a cola quente tem que entrar na trama dos 2 pedacinhos de feltro e ficar assim coladinho. Vira do avesso. E aqui tá a costura feita com a cola quente, ó. Você pode até fazer assim, ó, não puxar com força porque o feltro desmancha, ele deforma. Mas pra você ver se não ficou nenhum buraquinho. Não ficou nenhum buraquinho, ele é ótimo de colar. Você então já está com o seu gorrinho fechado. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma linha de pipa, dessa que as crianças usam pra empinar pipa mesmo, né? Que é chamada a linha 10. A minha deu uma... Pera aí um pouquinho, que ela deu uma enroscada aqui. Eu vou tirar esse nozinho. Eu quis fazer antes pra adiantar. E dei o nozinho. Eu não vou perder tempo. Eu vou tirar e pôr de novo. Então, olha, a linha 10 você pode comprar de qualquer marca, tá? Eu uso linha dupla, por quê? Porque eu gosto que fique bem firme. E às vezes quando você usa uma só, mesmo sendo linha 10, ela estoura. Então eu prefiro usar dupla. Então você coloca a linha. Você faz um nozinho com os 2 fios aqui, ó. Só pra não escapar. E aí você vai passar aqui. Você pode fazer um alinhavo miudinho, mas eu prefiro fazer um chuleado. Como que eu faço o chuleado? Eu coloco a linha assim, ó, passo, aí eu sempre ponho a agulha de baixo pra cima. Ponho embaixo e puxo pra cima. Ela vai fazer, na verdade, um tipo de um zigue-zague, tá? Qual a diferença desse tipo e do... Aí é só você indo pra baixo e saindo por cima. Coloca por baixo e sai com a agulha por cima. Qual a diferença do alinhavo? O alinhavo, quando você faz, ele deixa uma sobrinha assim de feltro na ponta. E isso é ruim na hora de colar o pompom. E desse jeito, ele não fica sobrinha, fica o acabamento certinho, tá? Então, põe embaixo, tira por cima. Você vai fazer isso aqui no gorro inteirinho, é rapidinho. Não precisa ser muito miudinho. Você vai fazer isto aqui. E aí, então, você lembra que você deixou uma pontinha de linha? Então, você vai puxar as 2 pontas e vai amarrar. É assim que eu faço o gorrinho. Eu não corto em forma de triângulo, não. Eu faço assim já, tá? Um capuzinho assim. Dá até pra fazer gorrinho pra criança. Olha, ele não fica aquele pedaço de tecido acima da lã. Da linha, né? Que você tá prendendo. Ele fica retinho. Eu dou sempre 3 nozinhos. Porque eu gosto de ficar firme. E eu deixo essa linha aqui, porque depois vai me ajudar, nós vamos fazer o pompom e vai ajudar então a fazer o nosso gorrinho, certo? Feito isso, o que eu faço? Eu pego o papelão
e corto 2 círculos de papelão. Isso aqui é caixa de sapato. 2 círculos de papelão de 7 centímetros de diâmetro. E faço um círculo de 2,5 no meio. Com a tesoura, eu corto aqui e aí retiro e destaco o meio para ficar essa bolinha. Quem tiver o porta-bombom, o faz pompom, pode fazer com ele. Mas se não tiver, eu faço 2 iguais. Só que na hora de pôr os 2 juntos, eu ponho o corte de um para baixo e o corte de outro para cima. Porque senão quando você estiver fazendo, ele vai dobrar. Isso aqui. Existe isso de madeira, essas rodinhas de madeira, existe de plástico. Até pinguim, um pouquinho menor, mas existe de plástico. Mas eu tô ensinando assim com papelão, que é uma maneira mais fácil. Aí eu pego, meço 1 metro de fio de lã. Aqui eu tô usando o fio baby da Pinguim, porque ele tem esse acetato. Posso usar o super bebê com acetato também, com esse fio de seda. Aí eu pego 1 metro, meço 1 metro de fio e dobro esse fio 10 vezes, assim, ó, pra fazer 10 fios de 1 metro. Pra poder começar a enrolar em volta do papelão. Então, ó, eu enrolo e com esses fios, ó, de lã, eu vou dando volta no papelão todinho. Vai mais rápido do que você pôr fio por fio, tá? Só que ele não vai preencher numa vez só. Depois você vai ter que pegar, quando terminar esse, pegar mais 10 fios e continuar. Mas aí o pomponzinho fica bem cheinho, não fica aqueles pomponzinho magrelinha, porque o Papai Noel, ele tem uma roupa bonita, né? E o pompom tem que ser assim, um pompom bem fofo, ó, tá? Não pode ser aquela coisinha mexuruquinha. E aí você vai enrolando e depois eu vou voltar já pra vocês verem como a gente faz o acabamento do pompom.